podemos avançar. Muito boa tarde a todos. Vamos só aguardar uns segundos para que haja o acesso por parte dos participantes e já iniciamos. Bom, muito boa tarde a todos. Damos aqui início a uma primeira apresentação de estudos que foram desenvolvidos no âmbito do projeto Tec-Inove, e para dar umas primeiras palavras eu passava aqui a nota ao Presidente da Cefamol, João Faustino. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigados por estarem presentes neste webinar. Agradecendo desde já a vossa presença. Nesta que é a primeira das 3 sessões que a Cefamol organiza este mês, para a apresentação das principais conclusões de estudos que foram desenvolvidos no âmbito do projeto Tec-Inove. Estes estudos permitem-nos uma melhor análise da situação atual do setor e fornecem elementos que permitam uma discussão mais ampla no seio da indústria sobre temas e estratégias de atuação que possam refletir no novo posicionamento no mercado global e que nos permitam reforçar a nossa competitividade internacional. Será esse o objetivo da Cefamol, em iniciativas a apresentar brevemente e onde pretendemos poder contar, uma vez mais, com a vossa presença. Na sessão 2, cujo orador convidado será o Dr. Luís Pinto da Vitis, será possível analisarmos a evolução económica, social e financeira da indústria ao longo dos últimos anos e, eventualmente, identificar constrangimentos, mas também oportunidades que nos possam lançar para uma nova fase de crescimento do setor, logo que a retoma seja uma realidade, que é a expectativa de todos nós. Muito obrigado. Daria a palavra, então, ao Dr. Luís Pinto, ou ao Manuel, para o Manuel dar a palavra. Passamos então a palavra, obrigado, passamos então a palavra ao Dr. Luís Pinto, da Vitis Consulting, que desenvolveu este trabalho para a Cefamol e que hoje aqui vamos apresentar. Portanto, força, Dr. Luís Pinto. Ora, boa tarde a todos. Este estudo tem cerca de 150 páginas, tem umas dezenas muito largas de gráficos e tabelas. Eu apenas selecionei alguns deles que me pareceram mais interessantes. Não tenho, contudo, que admitir que o que eu vou apresentar possa não responder a algumas das questões que os participantes possam ter e, portanto, como o Manuel Oliveira já referiu, eu convidava-os, digamos, a porem alguma dúvida em concreto, alguma informação em concreto que gostassem de ter no chat, que tentaremos responder na medida do possível. Ora bem, eu vou começar por apresentar o índice do estudo, só para termos uma breve ideia, uma rápida ideia do que é que compõe este trabalho. Temos um capítulo primeiro, onde essencialmente estudamos os aspectos comerciais da atividade, quer em termos da balança comercial, os mercados, clientes, o posicionamento da indústria nacional nos vários mercados, e concluímos com algumas ideias para reflexão. Temos o capítulo segundo, que pretende responder àquilo que nós temos vindo a ouvir ultimamente na televisão, que é saber quantos somos e onde é que estamos. Pronto, este capítulo pretende responder isto no que diz respeito ao setor de moldes. Quantos somos em termos de recursos humanos, onde é que está a indústria, qual é a sua dimensão, também as remunerações e os ganhos médios por região, por concelhos, quais são os mercados estratégicos e depois também a produção e o produto setorial, numa perspectiva de tentarmos saber onde é que nos posicionamos dentro da economia nacional. E por fim,
também com alguns pontos para reflexão. No terceiro capítulo, entramos na parte económico-financeira. E dentro da parte económico-financeira, fazemos a avaliação do setor na perspectiva da Central de Balanços do Banco de Portugal e também, naquilo que me parece o mais importante deste estudo, numa perspectiva pessoal, uma central de benchmarking de uma amostra que eu denomino da Cefamol, que é uma amostra das empresas industriais do setor. Temos uma análise económico-financeira com vários rácios, são explicados como é que se obtém, uma análise desdobrada de rácios que, enfim, me parece que permitem dar uma perspectiva muito completa da evolução do setor nos últimos anos e mesmo décadas, e, como é habitual, também umas propostas de reflexão, de pontos para reflexão. O capítulo 4 é um capítulo que trata especificamente do subsetor de moldes para vidro, de uma forma rápida, uma vez que este subsetor é relativamente pequeno dentro do setor de moldes. Não vou desenvolver muito este capítulo, mas estarei naturalmente à disposição de algum participante que queira fazer alguma pergunta. Também fazemos uma breve análise com a indústria espanhola fabricante de moldes. Portanto, selecionamos algumas empresas de moldes que, na nossa perspectiva, são concorrentes, são comparáveis ao nosso setor de moldes, e também fazemos uma pequena comparação entre a indústria espanhola e a indústria portuguesa, embora não seja muito fácil, por razões que depois terei a oportunidade de explicar. Por fim, em anexo, identificamos as empresas que constituem a amostra da Cefamol, que são 117 empresas, de todas as dimensões, de todas as localizações, e que também têm umas características que depois, oportunamente, direi quais são. Terminamos com umas tabelas técnicas, porque neste estudo há uma especial preocupação de dar algumas ferramentas às empresas que lhes permitam, elas próprias, desenvolverem trabalho em casa, de apuramento de indicadores e de rácios económico-financeiros que sejam comparáveis com a amostra. E, portanto, para que elas possam fazer esta comparação da sua própria empresa com a amostra da Cefamol, necessitam de saber como é que nós apuramos os indicadores. E estas tabelas técnicas permitem exatamente dizer às pessoas como é que elas podem chegar aos indicadores que nós vamos apresentar. Começando então pela apresentação do estudo propriamente dito, eu quero chamar a atenção que nós desenvolvemos alguns cálculos e conceitos que fomos nós próprios que os desenvolvemos, no sentido de termos uma aproximação à realidade da indústria de moldes portuguesa e não ficarmos pela apresentação teórica de rácios e de indicadores que podem não ter aderência à indústria ou podem não refletir a realidade da indústria. E, nesse sentido, alguns indicadores foram adaptados, foram direcionados para a realidade do setor, e sendo que, naturalmente, é dada informação do que é que, das alterações que foram feitas. Entrando então no primeiro capítulo, de referir que a nossa indústria está muito concentrada nos moldes para injeção de plástico. Portanto, na nomenclatura combinada das exportações, o código 8480, que representa os moldes de injeção, de compressão, caixas de fundição para vidro, para materiais minerais,
e ferramentas especiais, etc., que é o código mais genérico, inclui, portanto, subsetores que não são o setor crítico da nossa indústria. A nossa indústria concentra-se nos códigos 84, 80, 71 e 79, que são moldes de injeção para a indústria de plásticos, que é onde estamos. Este subsetor representa mais de 90% de todas as exportações. Portanto, estes valores que aqui estão são as exportações nacionais desde 2004 e em 2019 91% é de moldes de injeção para a indústria de plásticos. Portanto, só para termos uma noção de que é um subsetor com bastante peso no setor geral da indústria. Depois temos aqui um gráfico de vendas para os mercados externos, a evolução. Está a preços correntes, portanto a preços da altura. Temos ali temos a evolução desde 1989 até 2019, portanto 30 anos, apresentam uma tendência crescente e temos uma linha que é a logarítmica, que é, digamos, a média da evolução. Como vimos, é interessante porque é crescente, temos um crescimento anual médio de 7%, e neste segundo gráfico temos a mesma coisa, mas a preços constantes de 2019, ou seja, as vendas em 2089, o valor dos valores das exportações em 89, a preços de 2019, é o que isto quer dizer. Continua a apresentar o mesmo aspecto, portanto, é uma linha de crescimento, mas agora a preços de 2019. Contudo, interessa segmentar isto. Portanto, nós podemos dizer, ok, foi sempre a crescer, e é verdade, mas foi sempre a crescer em ritmos diferentes. E isto é uma primeira ideia que pode ficar para reflexão. Ou seja, nós, se nos concentrarmos aqui na coluna, se nos concentrarmos aqui nesta coluna, que é as exportações a preço de 2019, vimos que durante todo o período houve uma evolução, houve um crescimento médio de quase 4% anual, mas a ritmos diferentes. Enquanto que do primeiro período, anualmente crescemos 6,17% ao ano, no segundo período 2,78% ao ano e no terceiro período, 2013 a 2019, 2,31% ao ano. Portanto, sempre a crescer, mas cada vez com menos pedalada. O mesmo, naturalmente, que as saídas a preços correntes apresenta a mesma tendência, mas com valores mais elevados, porque é a preços correntes. A balança comercial, portanto, a diferença entre exportações e importações de moldes, também cresce, mas a ritmos diferentes, sendo que no último período, 2013 a 2019, apenas cresceu a balança comercial 1,3%, um valor bastante baixo, o que quer também dizer que o peso das importações de moldes também tiveram maior significado. Portanto, a taxa de cobertura é elevada, na média dos 30 anos exportamos 5,6 vezes mais do que importamos, sendo que no último período, 2013 a 2019, esta diferença foi de apenas, entre aspas, de 3,5 vezes o crescimento. Portanto, temos aqui a balança, temos exatamente refletido aqui os números anteriores, que tem a linha verde mais clara representa as exportações. Só dizer que há aqui dois números que são atípicos, que é este aqui e este, que eu penso que isto tem a ver com critérios de apuramento das exportações do INE, uma vez que houve alterações de critérios, nomeadamente com o segredo estatístico. Isto podem ter perturbado, digamos, os dados destes 2 anos
que são atípicos, mas na prática verifica-se que há aqui uma linha de crescimento e aqui, perigosamente, uma descida em 2019 com algum significado. Portanto, temos aqui as exportações, esta linha aqui a verde, temos as importações, que é esta linha de baixo, onde se nota aqui um crescimento também importante, atenção, a partir de 2017, 2018, e depois cai, tal como as exportações. E a linha do meio, que é o saldo, que é a balança comercial. Só como curiosidade, onde é que nós nos posicionamos em termos de, do setor de moldes, no comércio internacional nacional. Ou seja, nós representamos, mesmo assim, muito pouco, cerca de 1% das exportações nacionais. E enquanto as aquisições representam cerca de 0,2% das compras nacionais de todo o país. Portanto, temos ainda um peso relativamente pequeno nas exportações quando estamos a falar do total das exportações nacionais. Depois, há aqui um conceito que é muito importante, que vale a pena reter aqui um bocadinho sobre ele, que tem a ver com o conceito de produto do setor. Nós costumamos dizer qual é a produção do setor, mas ao conceito de produção do setor eu contraponho o conceito de produto do setor. Enquanto que a produção do setor é o somatório de todas as empresas do setor, o volume de negócios somado todas elas é a produção do setor, o que nós com facilidade podemos verificar é que neste somatório desta produção do setor estão vendas entre empresas do setor. Nós temos empresas que fabricam moldes e vendem para outras empresas de moldes, que por sua vez os vendem aos seus clientes finais, e temos empresas que compram trabalho noutras empresas de subcontratação, compram estruturas, mandam fazer projeto, de serviço CNC, etc. Portanto, são vendas entre o setor. Portanto, se nós estivéssemos a somar as vendas de todas as empresas do setor, estamos aqui a duplicar um pouco as vendas do setor, porque estamos a somar vendas de umas para as outras. O produto do setor é a produção expurgada destas vendas internas dentro do setor. Portanto, é as vendas que o setor faz sem considerar as vendas que faz entre empresas dentro do mesmo setor. E é este conceito de produto do setor que vai ser utilizado mais à frente, em vários sítios, que me parece importante, até porque é este indicador de produto do setor que representa 87,6% das exportações. Ou seja, nós temos a indicação de que o setor exporta quase 90%, e é verdade que exporta, que o produto do setor, quase 90%, é direcionado para mercados externos. O que já não acontece se falarmos em produção do setor, porque naturalmente estamos a falar entre vendas entre empresas e, por conseguinte, são vendas nacionais. Portanto, cá está os tais anos atípicos de 2004 e 2013, que apresentaram aqueles picos no gráfico, e, portanto, verificamos que o produto representa, em média, em 2019 registrou 83,5% do seu produto foi para exportação, o que é um ligeiro baixamento face à média, mas que poderá indiciar algum crescimento do mercado interno. Isto é um gráfico que reproduz exatamente aquilo que estive a dizer. Temos a verde o produto do setor e preto as vendas para mercados externos, e vemos que é esmagadora o direcionamento do produto para mercados externos. Temos aqui também o setor a preços constantes. Temos o valor da produção
que é a linha de cima, é o tal somatório das vendas de todas as empresas. Temos na linha de baixo o valor do produto e depois temos a preto as exportações. Portanto, é a evolução desde 2007. Como se repara, temos ali um decréscimo de 2018 para 2019 com algum significado. Isto é para termos também uma ideia do nosso posicionamento do nosso posicionamento face aos indicadores nacionais, macroeconómicos. Toda a gente sabe o que é o PIB nacional e toda a gente sabe o que é o PIB per capita. O PIB per capita, que anda à volta dos 20 mil euros, é a linha de baixo, e o produto do setor, que de uma forma um pouco grosseira podemos comparar com o PIB nacional. O produto do setor, quase que poderíamos dizer, é o PIB do setor. É o produto interno bruto do setor, de uma forma não muito rigorosa, digamos. Mas, de qualquer maneira, é um indicador. Enquanto que o setor apresenta um produto do setor per capita à volta dos 65 mil euros por pessoa, portanto, comparativamente com o PIB per capita, que é de 20 mil. Portanto, bastante mais elevado. Já que falamos no peso das exportações do setor de moldes, convém já agora, só a título de relance, indicar qual é o peso das exportações do nosso setor cliente, que é o setor de transformação de matérias plásticas, porque ao fim e ao cabo são os nossos clientes e o desempenho deste setor também é bom para o setor nacional de moldes e, portanto, é bastante melhor do que o setor de moldes em termos de exportação. Enquanto os moldes exportam cerca de 1% do total nacional, o setor dos plásticos exporta, em regra, cerca de 5%, representa 5% das exportações nacionais. Portanto, é um setor que já tem alguma importância em termos nacionais, embora estejamos a falar do Código 39 da nomenclatura combinada, portanto, que é do setor dos plásticos de uma forma muito geral, portanto, abrange muitos subsetores da área dos plásticos. Temos aqui a composição das nossas exportações em 3 anos diferentes, 2009, 2013 e 2019. Cá estamos em 2019 com as nossas exportações de 611 milhões. Temos em baixo verde as vendas para a Espanha, 22, 25, 24% do total das nossas exportações foram para a Espanha. Depois temos para a França, 16, 15, 12%, e por fim para a Alemanha, 26% em 2009, 10% para 20% em 2013 e em 2019 fica-se pelos 19%. Os 3 principais mercados representam 55% das nossas exportações. É menos 55% do que 64%, mas mesmo assim 55% é muito. Quer dizer que há aqui um problema de natureza estratégica, que é estarmos muito dependentes de 3 mercados. Pode-se dizer que, ok, mas está a melhorar, porque de 64% em 2009 passamos para 55% em 2019, portanto, os outros mercados cresceram de 35% para 46%. A mim parece-me que isto é um pouco enganador, conforme vamos ver a seguir. Cá está o mesmo gráfico. Temos em 2019, temos o principal mercado, Espanha com 24%, Alemanha com 19%, França com 12%, mas eu digo que é um pouco enganador, porquê? Porque a seguir aparece com pesos muito significativos a República Checa com 7%, a Polónia com 5%, e eu aqui somaria ainda a Eslováquia com 3%. Isto quer dizer que 7 e 5, 12, 15%. Quer dizer que nós temos 15% de exportações para mercados periféricos da Alemanha e, portanto, provavelmente, se voltarmos aqui ao gráfico anterior,
destes 46%, 15% são mercados satélites, que eu diria da Alemanha, e, portanto, estes 19% quase que diria que parte deles, esta redução, poderá representar uma redução artificial, porque poderá ter havido deslocalização de indústrias alemãs para os países periféricos e, portanto, são esses países que estão a comprar os moldes. Ou seja, continuamos a ter aqui uma dependência que poderá ser estratégica. E depois temos os outros países com percentagens muito baixas. Estados Unidos com 3%, Reino Unido com 3%, Rússia com 2%, Itália com 2%. Poderemos verificar aqui a evolução desde 2013. A União Europeia aparece aqui com mais de 83% de moldes exportados. De registar que os Estados Unidos e Canadá, que em 1993 significava 1/3 das exportações nacionais, neste momento estão reduzidos a 3%. Portanto, é um mercado que já foi muito bom, muito grande, muito importante, e nestes últimos anos, que eu diria décadas, reduziu-se a uma dimensão muito pequena. Poderemos concluir que em 2019 cerca de 80% das vendas estão concentradas em 10 mercados, sendo que os 3 primeiros representam, como vimos, 55%, e depois há uma grande, depois os restantes situam-se em patamares muito mais baixos. O crescimento do Brasil, que em 2012 posicionou-se como o 5º mercado com 4,2%, caiu em 2013 para menos de 1% e agora não aparece sequer nos principais mercados. A Polónia é um mercado com crescimento mais consolidado, e o 4º melhor mercado é a República Checa, com crescimentos bastante elevados. Os Estados Unidos é o 5º mercado, com 11 milhões em 2013, quase que duplicou, em 2013 quase que duplicou em 20 milhões e depois voltou a posicionar-se em valores na ordem dos 18 milhões, o que representa os tais 3% das exportações. E a República Checa é o que apresenta maior crescimento médio, ganhando a 4ª posição como nosso cliente. As indústrias servidas. Temos a indústria automóvel, que em 84 era 1%, e agora são 82%. Temos a embalagem, que é o setor que também está em decréscimo, mas que ainda tem algum peso, e os outros são mercados residuais. Os eletrodomésticos com 3%, a área médica com 1% e outros com 4%. Portanto, temos aqui uma dependência estratégica do setor automóvel muito significativa. E os outros setores, nomeadamente alguns onde têm sido feitos alguns investimentos importantes de promoção, nomeadamente a área médica, a aeronáutica, não conseguem apresentar valores com significado, infelizmente. Analisando o mercado nacional. Analisando o mercado nacional, o valor do mercado português, já agora eu vou só aqui pedir ajuda aqui ao Manuel Oliveira, aparece aqui no meu, não me deixa ver aqui o quadro na totalidade, aqui do lado direito aparece-me aqui o Manuel Oliveira, o João Faustino. Eu consigo tirar isto aqui da tela? Não. Não estou a ouvir. Sim, consegue, basta minimizar. Está ali. Ok. Embora vocês sejam pessoas muito agradáveis, mas estavam-me agora aqui a baralhar, a retirar-me aqui os dados
do mapa, e eu não conseguia ver a parte da direita. Portanto, nós temos a primeira linha é o produto, tal produto, não é a produção, é o produto, não é? Aquilo que interessa. 700 milhões de euros. As importações e as exportações. E temos o valor do mercado. Portanto, nós de 2013 a 2019 duplicamos o valor do mercado, ou seja, o mercado tem vindo a aumentar, mercado interno, mercado português, estamos a falar do mercado de Portugal. O valor do mercado são 288 milhões, já tem algum peso. O crescimento do mercado tem sido interessante, um abaixamento aqui, isto de ano para ano, não é? A evolução. Só aqui em 2017 é que diminuiu, mas de resto tem vindo a subir. Em 2019 praticamente estagnou, porque tínhamos 286 milhões e passámos a 288. Portanto, temos um mercado interno já com algum interesse. E as nossas vendas para o mercado nacional foram 138 milhões, o que representa 48% do total do mercado nacional. Portanto, que tem vindo a evoluir, não é? Ou seja, o mercado nacional interno tem vindo a aumentar, as importações também têm vindo a aumentar, mas a produção nacional satisfaz de uma forma direta cerca quase metade. Eu quero acreditar que alguma da importação se referirá a moldes portugueses que são exportados para as empresas-mãe na Europa e depois poderão, porventura, retornar a Portugal sob a forma de uma importação. Mas isso também traz algumas ideias com quem devemos refletir. Agora, há aqui uma reflexão que eu penso que é importante e que nós fizemos internamente com o cruzamento de várias fontes de informação, como seja o INE e as várias estatísticas do Eurostat. Estatísticas estas que podem, aliás, serem consultadas no trabalho da ISTMA, que está disponível também na Cefamol, que apresenta alguns destes dados. E concentramos-nos, trabalhando os dados estatísticos do INE e do Eurostat, concentramos-nos em 5 mercados estratégicos: Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos e República Checa. E analisamos 4 variáveis. Qual é o valor do mercado, portanto o consumo aparente de cada um destes mercados? Qual é a cota de mercado detida pelos moldes portugueses? Qual é a cota dos moldes portugueses no total das importações do país? E o peso das importações no valor de mercado de cada um dos mercados. Ou seja, dependência das importações de cada país para a satisfação das necessidades internas. Portanto, estudamos estas 4 variáveis para estes 4 mercados, que estão apresentados no estudo em mapas desenvolvidos, que eu agora não vou apresentar porque, enfim, porque senão tornava esta apresentação muito demorada. Mas também fizemos a análise da variação, do crescimento, não é? Portanto, quanto é que o valor do mercado cresceu, quanto é que a cota de mercado tida pelos moldes portugueses cresceu e assim sucessivamente. E dessa análise eu apresento aqui 2 países, a França e a Alemanha. E, portanto, temos aqui qual foi o crescimento do valor do mercado. Por exemplo, de 2019 baixou 0,91% o valor do mercado francês. Qual foi o crescimento da cota de mercado dos moldes portugueses? E nós baixámos 18%. Qual é o crescimento dos moldes, da cota nas importações dos moldes portugueses? Ou seja, as importações que a França fez de moldes, qual foi a evolução dos moldes portugueses? Baixaram 11,38%. E qual foi o crescimento da dependência das importações? 7,91%. Isto concentrando-nos apenas em 2019. O que é que se pode concluir daqui?
que o valor do mercado francês perde valor nos 2 últimos anos, portanto, baixa aqui 1,51 e 0,91. Tem vindo a apresentar maiores dificuldades de penetração dos moldes portugueses, portanto, estamos a ter mais dificuldade. E nota-se melhoria da capacidade industrial interna para colmatar as necessidades do mercado. Porquê? Porque a dependência das importações baixou 7,91, quando o valor do mercado baixou só 0,91. E, portanto, conclui-se que o mercado diminuiu bastante, mas as importações diminuíram na mesma dimensão da diminuição do mercado, da cota de mercado, enquanto que a dependência diminuiu menos, ou seja, as necessidades do mercado francês foram colmatadas mais pela indústria local do que propriamente das importações. É o que se poderá concluir desta análise. Fazendo a mesma análise para a Alemanha, verificamos que o mercado alemão baixou 9% em 2019, o crescimento da cota de mercado dos moldes portugueses baixou 13% e o peso nas importações totais também baixou de 13%. E a dependência cresceu 0,5%. Ou seja, a satisfação das necessidades do mercado alemão, que baixou, mas também subiu subiu a dependência das importações. Ou seja, as necessidades do mercado alemão não foram satisfeitas com base no mercado local, da indústria local, mas sim por força das importações, mas não foram importações portuguesas, porque o peso das importações portuguesas diminuiu bastante, diminuiu 13%. Portanto, foi à custa de compras a outros mercados que não o português. Portanto, é outra conclusão que se pode extrair deste quadro. Em termos de conclusão, vimos que, segmentando os últimos 30 anos em 3 períodos, há um crescimento sempre da nossa balança comercial, mas a ritmos diferentes. São pontos para reflexão. Embora com uma tendência de crescimento, mantém-se uma grande concentração nos mercados em 3 países, que representam 55% das vendas nacionais, o que pode significar uma fragilidade estratégica, uma dependência muito grande desses 3 mercados. Há a diminuição do mercado da Alemanha em 7 pontos percentuais, conforme vimos, de 26% das exportações totais nacionais em 2009, passou para 19% em 2019. Portanto, corresponde, por outro lado, a um crescimento de 10 pontos percentuais dos mercados limítrofes da República Checa, Eslováquia e Polónia. Portanto, ou seja, as nossas vendas para o mercado alemão baixaram 7 pontos, mas houve um crescimento de 10 pontos para os países periféricos e, portanto, eu diria que há aqui uma substituição do mercado alemão pela República Checa, Eslováquia e Polónia. Nas aquisições de moldes, portanto, nas compras que nós fazemos ao exterior, a Espanha, que era o principal fornecedor em 2009, com 34,8%, perdeu 13 pontos percentuais. Portanto, eu aqui, baixando em 2019 para 21,2%. Naturalmente que eu sou levado a admitir que parte significativa destes 21,2% não são propriamente moldes fabricados em Espanha, serão moldes que vêm de Espanha, mas tenho algumas dúvidas que sejam fabricados em Espanha. Poderão corresponder a triangulações, até moldes portugueses que vão para a Espanha e retornam, ou moldes da Alemanha ou da Itália, seja de onde for, que vão para as suas empresas-mães em Espanha e depois são direcionados para Portugal para fazer produções. A cota de mercado, portanto, a perda de posição da Espanha foi compensada pela Itália, que subiu de 4% para 12%, que é o terceiro fornecedor, e pela China, que também pode levar a pensar que de 4% em 2009 passou para 11% em 2019, que é o quarto fornecedor. Pronto. Também se podemos admitir que, porventura, algumas compras que
que sejam feitas à China sejam depois reexportadas com base em projetos de vários moldes. É uma suposição, é especulação da minha parte. Nota-se, conforme vimos, um crescimento do mercado interno e a indústria nacional suporta 48% das necessidades internas. Temos a concentração no setor automóvel, que representa 82% em 2018. As vendas nacionais para mercados externos diminuíram em 2019, cerca de 8,66%, e o valor do mercado nos 3 principais destinos das exportações baixou em 2019 para cerca de 14%, 14,2%. Ou seja, nós diminuímos 8,6%, mas as exportações para aqueles 3 mercados foram 14,2%. Isto são pontos para reflexão. Tenho aqui um último, que é o peso das vendas nacionais do total das importações dos 2 principais clientes, Espanha e França, são já relativamente importantes, o que retira capacidade de maior penetração nesses mercados. Acresce que em França assiste-se a um crescimento da satisfação das necessidades internas por parte da indústria local. Uma estratégia de crescimento poderá passar por, estou eu a dar o pontapé na bola, reforço da competitividade como forma de se poder aspirar a ganhos de cota nos mercados principais já saturados e uma recuperação do enorme mercado dos Estados Unidos. Diversificação de mercados, especialização em nichos de maior valor acrescentado, reforço de uma imagem de marca através de campanhas promocionais nos mercados internacionais e ações criativas que permitam a presença em mercados-alvo de serviços de engenharia e assistência pós-venda. Portanto, isto é são pontos para reflexão. Entrando no capítulo 2, o tal que pretende saber onde estamos, quantos somos, temos aqui uma amostra com que trabalhamos neste capítulo. Uma amostra que pretende ser um universo, não é uma amostra, é um universo das empresas. Para chegarmos ao número de empresas que existem no setor e o número de trabalhadores, qual foi a metodologia utilizada? Fomos à base de dados do Banco de Portugal, que tem todas as empresas que apresentam um CAI 25734, que é o CAI da indústria de moldes, das empresas da indústria de moldes. Mas, vendo essas empresas, nós, por conhecimento próprio que temos, conseguimos identificar umas quantas, não muitas aliás, que sabemos que são empresas de moldes, mas que, por razões que me interessam, não declararam como objeto da sua atividade o CAI 25734. Portanto, não estão na base de dados do Banco de Portugal como sendo empresas de moldes. Nós juntamos às empresas do Banco de Portugal de moldes, juntamos estas que nós sabemos que são de moldes. Mas nestas empresas estão lá muitas. Estatisticamente está considerado que cerca de 25% das empresas que estão na base de dados do Banco de Portugal são empresas inativas. Empresas que estão em processo de liquidação. Como sabem, uma empresa que entra num processo de liquidação pode estar 5, 6, 7 anos, 8 anos a constar lá nas estatísticas, mas não tem atividade, está num processo de liquidação, mas conta para os números. Portanto, essas empresas não existem, não são, simplesmente não existem. E, portanto, retiramos todas as empresas que, ou por estarem em liquidação, ou por não possuírem trabalhadores, ou ainda por apresentarem uns proveitos operacionais residuais muito baixos, as desconsideramos. Portanto, é como se não existissem. Porque, de facto, não são empresas que estejam ativas. E então, nós podemos dizer, respondendo à pergunta de quantos somos, eu poderia dizer com uma relativa segurança que em 2019 somos 606 empresas da indústria de moldes com 11.184 trabalhadores. Portanto, obtido com base nesta metodologia. E é este universo de empresas que são estudadas no segundo capítulo. Está aqui um quadro que provavelmente não conseguirão perceber, mas também não interessa. Se quiserem ver os números, têm que obter o estudo junto do Cefamol e poderão analisar isto. Os números são muito pequeninos, não dá para ver,
mas o que está aqui é o desdobramento por concelhos e concentrando-os em 4 distritos. Distrito do Porto, Distrito de Aveiro, Distrito de Leiria e os restantes distritos. Cá temos na primeira coluna as 606 empresas, na segunda coluna os 11.184 trabalhadores, depois o valor da produção, o valor do produto, o VAB, os custos com o pessoal, as remunerações e o EBITDA. Tudo isto dividido por concelhos. Portanto, a título de exemplo, a Marinha Grande tem 143 empresas, com 3.000 trabalhadores, tem um valor de produção de 274 milhões, um valor de produto de 201 milhões, tem 116 milhões de VAB, 79 milhões de custos com o pessoal, dos quais 63 milhões são remunerações, portanto a diferença entre uma coisa e outra são os encargos sociais e prémios e coisas que não fazem parte da remuneração, e tem um EBITDA de 36 milhões. Portanto, e esta informação está apresentada por concelho. O segundo concelho é a seguir o de Oliveira das Meias, conforme. Aliás, o segundo concelho, em termos de número de empresas, não é o de Oliveira das Meias, é o Leiria, e depois é que é Oliveira das Meias. E foi com base nesta informação que nós depois desenvolvemos um conjunto de análises por região, analisando as várias regiões com vários tipos de indicadores. A título de exemplo, temos a produção per capita por regiões. Porto, Aveiro, Leiria, restantes distritos e a média do setor. E aqui a variação entre o ano de 2013, que é este, e o ano de 2019. Portanto, a produção per capita, comparando apenas o 2013 com o 2019. Portanto, não fazendo aqui nenhuma avaliação da evolução. Portanto, verificamos que a produção per capita perdeu em Leiria, comparativamente a 2013, 10,8%. Já Aveiro ganhou 6,1%, porque tinha em 2013 79,88% de produção per capita e em 2019 84,77% per capita. No conjunto, a média do setor perdeu de 2013 para 2019 3,6%. Claro que aqui interessa também ver a evolução ao longo dos anos, mas isto é um estudo que deixaria para os participantes que tiverem interesse analisarem mais tarde. A mesma coisa do VAB per capita pelas 4 regiões, a mesma constatação de que a Leiria está a perder e em contrapartida a Aveiro está a ganhar. Número de trabalhadores pelas 4 regiões, e aqui uma primeira constatação. 2 constatações. Primeiro, que o setor cresceu de 2013 para 2019 em 2.300 trabalhadores. Mas, pela primeira vez na vida do setor de moldes, desde que existem estatísticas, e nós temos aqui, este trabalho tem mais de 30 anos de análise, pela primeira vez diminuiu o número de trabalhadores de 2018 para 2019. Cerca de 200. O maior crescimento foi em Leiria, 30%. Em termos de 2018, 2013 para 2019. Número de empresas pelas 4 regiões. A mesma constatação, embora praticamente sendo marginalmente, mas pela primeira vez na história do setor, de 2018 para 2019, diminuiu o número de empresas de 608 para 606. Há um maior crescimento em Aveiro, em termos de número de empresas, porque cresceram 27, e em Leiria 32, em termos percentuais, o crescimento é maior em Aveiro. Os investimentos em ativos fixos, tipicamente, Leiria, porque também tem mais empresas, sempre investiu mais, o que também é normal, porque são mais empresas, mas em 2019 não houve uma inversão. Em 2019, em Aveiro, investiu-se mais 25 milhões do que em Leiria, Distrito de Leiria, com 20 milhões.
Há aqui também um indicador que nós trabalhamos, que foi o indicador da autonomia financeira, que, como sabem, é importante para quem faz projetos, para quem tem relações com a banca. É um indicador importante que relaciona os capitais próprios com o total do ativo. Para a determinação deste indicador, retirámos da base de dados todas as empresas que apresentam uma autonomia financeira negativa e procedemos ao apuramento da média dos valores individuais de cada empresa, de forma a que o resultado não fosse influenciado pelos valores das empresas de maior dimensão. Ao longo do período estudado, verifica-se uma relativa estabilidade a rondar os 39%, com uma melhoria ligeira nas empresas da região de Aveiro. Caso fossem consideradas todas as empresas, mesmo as que apresentam capitais próprios negativos, a autonomia financeira viria diminuída em todas as regiões em cerca de 8%. Aqui, neste ponto, interessa referir o que é que isto quer dizer. Procedemos ao apuramento da média dos valores individuais de cada empresa. E isto é importante porque esta metodologia é utilizada noutros rácios, em variados rácios, conforme aliás poderemos ver mais à frente. Porque é diferente a determinação da média, sendo uma coisa que parece simples. Tem várias formas de determinar. Se nós podemos determinar uma média somando, no caso da autonomia financeira, somando os capitais próprios de todas as empresas, temos um volume de capitais próprios das 606 empresas, e somando os ativos de todas as empresas das 606, e temos um volume global do ativo. E depois, dividindo o valor total dos capitais próprios pelo total dos ativos, aparece-nos a média da autonomia financeira. Mas há outra forma de determinar a média. E outra forma de determinar a média é ver qual é a autonomia financeira da empresa número 1, da número 2, da número 3, da número 4, das 606 e fazer a média desses indicadores de autonomia financeira. Isto é o que eu chamo a média das médias. E a primeira forma de determinar a média é a média do agregado. Isto, no setor de moldes, parece-me que tem alguma relevância, porque se no setor, como é o caso, existirem 1, 2, 3 grupos ou empresas de muito grande dimensão, quer dizer que se nós apurarmos as médias através do agregado, os valores dessas 3, 4 grandes empresas vão influenciar significativamente o resultado final. E isso pode não corresponder à média do setor. Corresponde à média do setor, mas altamente influenciado por 3 ou 4 empresas. E essa não é a forma que me parece mais adequada para se fazer a análise. É por isso que em muitos sítios no estudo aparecem ou as duas médias, as calculadas de acordo com as duas metodologias que eu falei. Portanto, em termos de autonomia financeira, acabamos por estar, enfim, dentro das médias, não numa posição muito má. Em termos internacionais estaremos, porque as empresas estrangeiras têm, em regra, autonomia financeira muito mais elevadas. É normal terem 50% em média. Nós temos 37%, mas, digamos, comparativamente com a indústria nacional, não estaremos muito longe do que existe em outros setores de atividade. Então, Luís Pinto, dava só uma nota por causa do tempo. Ok, vou acelerar. Acelerar um Obrigado. bocadinho. Está bem, obrigado. Os recursos humanos é um fator crítico e, portanto, a variação percentual de 2013 versus 2019, em termos acumulados, é de 9,5%. Os custos salariais foram superiores na região de Aveiro, mas na região de Leiria tem vindo a aproximar-se dos valores aí praticados. Eu, sendo assim, vou passar aqui por cima. Temos aqui o custo médio por trabalhador, que é um dado que tem, muitas empresas têm interesse. Quanto é que custa o custo médio por trabalhador, considerando todos os encargos, não é? Portanto, a média do setor em 2019 foi 25.000 euros. E as remunerações médias, dividindo pelas várias regiões. Em termos de mulheres, temos 15% da força laboral atualmente é feminina,
com um crescimento de 2013 para 2019. Em 2013 era de 13,7, passou para cerca de 15. Portanto, aqui não isto aqui são algumas conclusões, alguns pontos de reflexão, que é, no período estudado, em termos de emprego, houve um crescimento dos postos de trabalho, mas uma diminuição de 2018 para 2019. O investimento cresce, mas assiste-se a 2018 e 2019 a uma diminuição face a anos anteriores. O custo médio com o pessoal cresceu de 2013 a 2019, uma média ponderada de 1,53% ao ano. O sexo feminino representa 15%. Ao contrário do PIB per capita nacional, que sempre cresceu, o produto per capita do setor decresce em 2018 e 2019. Mantém-se a concentração espacial no setor nas regiões tradicionais. E acabamos o capítulo 2º. Entrando no capítulo 3º, que é o que faz a análise financeira, económico-financeira, temos aqui um primeiro ponto, onde se apresentam os dados do Banco de Portugal, que inclui todas as empresas com o CAI 25734 e que em 2019 eram 710 empresas. Conforme se recordam, na análise do capítulo anterior, nós trabalhámos com aquilo que consideramos a verdade do setor, que são 606 empresas e não 710, porque a diferença entre as 710 e as 606 são essencialmente empresas sem atividade, que estão em liquidação ou são insignificantes, são empresas que nem têm sequer trabalhador. Apresentamos aqui uma demonstração de resultados de uma empresa média com base no setor da Central de Balanços do Banco de Portugal, e vamos nos concentrar então na amostra da Cefamol. Na amostra da Cefamol, que é, digamos, quando eu falo em setor, vou-me concentrar na amostra da Cefamol, pretende ser o espelho das empresas fabricantes de moldes. Nós selecionamos uma amostra de 117 empresas, grandes e pequenas, mas tem a característica de não incluírem nenhuma empresa que tenha atividade significativa de engenharia, de comercialização, de subcontratação de fases de fabrico, de produção de moldes para calçado, vidro ou outros setores que não plástico, de cunhos e cortantes e ainda transformação de matérias plásticas. Conforme sabem, há algumas empresas do setor que fazem moldes para vidro, outras para calçado, outras são de ferramentas especiais, outras têm misturadas atividades de transformação de matérias plásticas e muitas são de subcontratação. Nenhuma destas empresas, ou de comercialização, nenhuma destas empresas é uma empresa típica de fabrico de moldes. Todas estas foram excluídas e, portanto, ficaram 117 que são empresas puras de fabrico de moldes de injeção de plásticos. Não tem empresas que fazem ferramentas especiais, não tem empresas que fazem moldes para calçado, nem para vidro, nem para nada disso. Só de injeção de plástico. E empresas que, em regra, não têm, ou se têm, é residual, atividades paralelas de transformação de matérias plásticas. E, portanto, esta é a amostra a que nós chamamos de Cefamol, com 117 empresas, que são sempre as mesmas desde 2013. Portanto, não há alteração da amostra. E temos aqui uma demonstração de resultados de uma empresa média, que os números são muito pequeninos, provavelmente não vão conseguir perceber. Se tiverem alguma informação que queiram, perguntem, por favor, mas eu não vou aqui, demorar muito mais tempo com isso. A demonstração de resultados em percentagem da produção poderá ser mais interessante, uma vez que relativiza cada fator, cada custo, não é? Portanto, podemos ver aqui o custo das matérias-primas, cerca de 23%, o custo dos subcontratos, 18%, 19%, os gastos com o pessoal, 26%, 28% e em 2019 31%, porque também diminuiu o valor da produção. Temos um balanço funcional, enfim, organizado para efeitos de análise, que apresenta o fundo de maneio, as necessidades cíclicas e a tesouraria líquida.
e temos a avaliação comparativa de alguns indicadores. Portanto, 4 hipóteses. O VAB de acordo com o Banco de Portugal, o VAB de acordo com a Cefamol, com a amostra da Cefamol, o VAB do CAI 25, que é a indústria transformadora, que é a indústria onde se insere a indústria de moldes, a um nível mais agregado, e o VAB da indústria transformadora de uma forma geral. E, portanto, vimos que o VAB da Cefamol, da amostra da Cefamol, é 41%, bastante superior à média da indústria nacional e próxima da que é apresentada pelo Banco de Portugal. Temos um gráfico com essa informação. E aqui um gráfico que pode ter algum interesse, que é um investimento líquido não financeiro sobre a produção. Quanto é que as empresas investem em percentagem da produção? Ora, a amostra da Cefamol, que é a vermelha, e que anda próxima, aliás, da azul, que é do Banco de Portugal, apresentamos aqui o nível de investimento em percentagem da produção, cerca de 11%, quando a indústria dos produtos metálicos, que é o CAI 25, anda nos 7%, e a indústria transformadora, de uma forma geral, anda nos perto de 6, 5 e tal. Portanto, a indústria de moldes investe mais do dobro do que a indústria nacional. E aqui, em função da autonomia financeira, o investimento líquido face ao autofinanciamento. Aqui nós temos aqui um problema que deve dar para refletir. Se nós olharmos aqui para a amostra da Cefamol, que é a linha vermelha, nós verificamos que em 2019 investimos mais de 100% da autonomia financeira, 103%, que é esta linha que está aqui. Isto quer dizer o quê? O autofinanciamento, desculpa. O autofinanciamento é o dinheiro que a empresa liberta. Quer dizer que se nós estamos a investir 103%, estamos a investir mais do que os fundos que a empresa liberta. Só temos de nos socorrer a financiamento. É o que está a acontecer agora a Portugal, para se financiar tem que recorrer aos credores para obter o dinheiro necessário para a sua atividade. Portanto, isto deve dar para refletir. Depois, no estudo são apresentados muitos indicadores. Eu tenho apenas aqui um a título de exemplo, que são indicadores de funcionamento. Com o VAB, com o grau de transformação, os gastos com o pessoal com a produção, os prazos médios de recebimento, de pagamento, o prazo médio da produção em curso e a rotação do ativo. Portanto, é a título de exemplo porque há outros gráficos, há outros quadros com outros indicadores de outra natureza, mas concentrando-nos apenas neste, eu vou ver aqui o último, que é a rotação do ativo, que apresenta aqui 0,7 em 2013, baixa para 0,66, 0,63 e 0,55. Isto quer dizer que nós estamos a produzir pouco face aos ativos que temos. É uma evolução negativa, má, mas é o que é. E outro que também é importante, que é o VAB sobre a produção, que é o grau de transformação, que serve para ver qual é a importância do setor em termos de valor acrescentado. E é relativamente estável à volta dos 41, 42%. Remuneração média. Remuneração média é as remunerações pagas ao trabalhador a dividir por 14. Temos na amostra da Cefamol, média das médias e a média do agregado, e temos um valor em 2019 na ordem dos 1.560 euros. Está aqui a evolução de acordo com as duas metodologias das médias. Depois, estamos quase a acabar, mas de qualquer maneira temos aqui uns indicadores de avaliação. Vamos lá ver. Dos muitos indicadores que estão apresentados no estudo, há alguns que eu dou alguma importância, que são indicadores agregados. Todos estes que aqui estão, com exceção do último, são indicadores que correspondem a uma bateria de indicadores. Ou seja, a notação DEPALAN não é um indicador, mas são vários indicadores que depois são ponderados e dão um resultado final. O mesmo para todos os outros. E, portanto, são indicadores de risco.
e de falência preditiva. E são indicadores que dizem de uma forma muito segura qual é a evolução do setor. E, portanto, o que nós vemos, na generalidade deles, é que o setor esteve relativamente bem ou a crescer até 2017 e depois, em 2018, começa a descer e, em 2019, acentua. Verifica-se no DEPALAN, no modelo do Conan & Older, que também chega a 2017 e depois desce, o do Altman, que está a subir até 2017 e depois desce, e todos os outros é a mesma coisa. Portanto, são indicadores que vale a pena analisar. Neste da rentabilidade dos capitais próprios, da avaliação de Dupont, depois, conforme é explicado, nós não utilizamos o indicador, a avaliação de Dupont, de uma forma clássica, como aparece nos livros. Adaptámo-la ao setor. Enquanto que a avaliação do Dupont faz apura a rentabilidade do capital próprio, dividindo o resultado líquido pelos capitais próprios, nós, para anularmos alguma eventual alteração de critério nos regimes das amortizações, utilizamos o autofinanciamento a dividir pelos capitais próprios para determinar este indicador. E, portanto, empresas que, por questões estratégicas ou outra qualquer, alteraram os resultados da empresa porque aumentaram o ritmo das amortizações ou diminuíram o ritmo das amortizações, não influenciam este indicador que aqui está. Isto depois é explicado no livro. Portanto, aliás, está aqui o modelo Dupont, como é apurado, é com base nestes indicadores que aqui estão, e cá está, não é o resultado líquido a dividir pelo capital próprio, é o autofinanciamento a dividir pelo capital próprio. Eu já agora chamo a atenção para esta primeira coluna, que tem aqui R20, R21, tem aqui uma série de referências. Nas tabelas técnicas, que faz parte do anexo, está lá a dizer como é que o R20 é apurado e como o R21 é apurado, e, portanto, é possível as empresas chegarem a estes resultados na sua própria empresa, utilizando exatamente o mesmo critério, de forma a que sejam comparáveis. Temos aqui o gráfico da rentabilidade, conforme vimos aqui a diminuir em 2018 e 2019, o indicador Altman, tem aqui um A a mais, que também está aqui a dizer como é que se apura, e que temos uma linha vermelha do score Altman. Portanto, esta é a linha que neste indicador é considerado como linha vermelha que não se deve descer. E nós em 2019 descemos neste indicador. De qualquer maneira, enfim, é bom que não se veja só um indicador, mas veja-se mais do que um. Temos aqui o agregado Conan & Older, que é outro indicador agregado, e a notação de EPALAN, e cá está também. Este é o modelo Conan & Older, aqui a linha vermelha, e neste estamos aqui a descer, mas estamos acima da linha vermelha. E aqui um outro modelo, que é o de EPALAN. Pronto. Em termos de conclusão, vimos que o grau de transformação é relativamente estável, que os custos com o pessoal agravam-se em 2019 face à produção, e temos aqui mais alguns indicadores, algumas conclusões que podem servir de ponto de partida para uma discussão do setor. Os indicadores de risco degradam-se a partir de 2017. Temos aqui, por fim, um benchmarking com Espanha, que eu se calhar não iria desenvolver muito. A análise, o benchmarking com Espanha é prejudicado por várias razões. Primeiro, porque, ao contrário de Portugal, que temos um CAI 2573, que é a fabricação de ferramentas, também existe em Espanha, 2573, que é a fabricação de ferramentas. Mas em Portugal há um desdobramento, e aparece um grau a seguir, que é a fabricação de moldes metálicos. Nós temos a sorte de termos um setor que está muito concentrado com um CAI próprio, ao contrário de Espanha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que em Espanha as empresas de moldes estão dispersas por vários CAIs, em função daquilo que eles entendem ser mais adequado, dentro do 2573, metem-se uns num lado, outros no outro. Portanto, não se pode ir buscar as empresas espanholas pelo CAI, tem que ser pelo conhecimento.
e nós fizemos uma amostra de 21 empresas que nos foram identificadas como sendo empresas relativamente comparáveis. Em 2019, apenas 12, porque em 2019 apenas 12 empresas tinham as contas apresentadas, a IES deles. O que quer dizer que nem sempre as empresas espanholas cumprem melhor do que as portuguesas. Mas eu não vou aqui, então, desenvolver muito isto, porque, enfim, será mais uma curiosidade, embora temos aqui o desenvolvimento dos dados de Espanha, em percentagem, umas comparações de alguns indicadores entre Portugal e Espanha, em percentagem da produção, o EBITDA, da autonomia financeira, o resultado líquido sobre a produção, etc. Portanto, eu diria que não iria desenvolver muito mais isto. Estão aqui os meus contactos que poderei, enfim, dar resposta a alguma dúvida que possa surgir, mas também ficaria agora disponível para alguma questão que queiram colocar ou alguma informação específica que gostassem de ver respondida e que eu não tenha apresentado, o que é fácil, porque eu apresentei uma percentagem muito pequena do conteúdo do estudo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Pinto, pela apresentação. Obviamente que é um trabalho que é extenso, que é bastante dinâmico e que tem um conjunto de indicadores distintos em apresentação. Eu, para já, não tenho aqui questões da parte das pessoas que estão a assistir a esta iniciativa, mas antes de pedir-lhe integrando todos estes tópicos que nós temos visto, esta evolução destes indicadores, sejam eles financeiros, sejam eles económicos, sejam eles a questão de sociais até do setor, percebe-se que os últimos 2 anos há aqui uma inversão que é mais acentuada. Também sabemos que, obviamente, isto tem a ver com as condições de mercado a que estamos sujeitos. Como é que fazia uma visão geral e quais eram os principais alertas que dava às empresas do setor, tendo em conta aquilo que foi a análise realizada? Bem, em cada capítulo estão apresentados uma série de pontos para reflexão, mas estão identificadas uma série de fragilidades estratégicas, nomeadamente em termos comerciais, dependência de mercados e de segmentos de mercado. Em termos financeiros, eu diria que nem sempre está a conseguir, não existe um crescimento da produtividade e da rentabilidade ao ritmo do investimento, ou seja, investe-se muito, mais do que o setor da indústria, mais do que a média da indústria, investe-se com pouco dinheiro próprio, com mais do que o autofinanciamento, ou muito próximo do autofinanciamento, portanto com dinheiro de terceiros, com financiamento, e os indicadores de rentabilidade não crescem na mesma proporção. Portanto, eu penso que há aqui uma reflexão importante que deve ser feita pelos empresários, que é de pensarem que quando estão a investir, tenham a investir, mas estão a investir para produzir mais e melhor, para obter maiores índices de rentabilidade, porque senão estão-se a endividar e, enfim, estão a criar situações de debilidade estratégica em termos financeiros. Portanto, essa é uma conclusão que eu penso que é mais ou menos óbvia e que deve ser considerada pelos empresários. Agora, há também uma questão que eu penso que pode ser referida, que é o seguinte: eu penso que trabalhos de monitorização do setor e de comparação das empresas com os seus pares, com a indústria nacional, com as outras empresas do setor, que é muito importante para elas se posicionarem. E eu sei que a Cefamol mantém um programa de newsletters ou uma coisa parecida de informação às empresas de qual é o indicador de confiança, de como é que vai o mercado, como é que está a carteira. E
a complementação dessa informação com alguns indicadores de natureza económica ou financeira, como os que agora apresentamos, penso que também poderão ser muito importantes. Assim como penso que é importante atualizar a informação. A informação que aqui está apresentada tem como último ano, ano 2019, nós já estamos em 2021, portanto, eu penso que é possível, depois do verão, lá para outubro, ter os dados de 2020 disponíveis, e eu penso que nessa altura seria interessante que as newsletters da Cefamol, que são divulgadas pelos seus associados e pelas empresas que participam nessa iniciativa, possam ser complementadas com alguma informação de natureza económica ou financeira, atualizando a informação que está neste estudo. E era isto. Não, e, efetivamente esse é um dos objetivos deste projeto. Obviamente aqui, na altura que iniciámos os dados de 2020, não estavam ainda disponíveis e portanto, esse é um dos interesses que ainda temos ao longo deste ano, a conseguir poder colocar o ano 2020, que foi um ano ainda, digamos, mais atípico do que aquilo que era normal e, portanto, tem aqui um efeito bastante grande, que estamos, obviamente, a sentir. E, por outro lado, dizer que esse é exatamente o nosso objetivo, é que com algumas outras ações que estamos a dinamizar, nomeadamente, recentemente lançámos um barómetro digital, a ideia é trimestralmente acompanharmos a evolução do setor, sentir a sensibilidade que as empresas têm, de como o mercado está a reagir e quais são as perspectivas futuras. Portanto, isso aí eu deixava já também o apelo aos associados para poderem participar neste exercício e poderem, no fundo, conseguir acompanhar o evoluir da situação. Eu tenho aqui uma pergunta por parte da Helena Silva, que pergunta se há alguma parte no estudo que refira qual é a principal razão para a queda verificada em 2019, se essa característica foi alvo de análise. A queda de 2019... penso que tem uma resposta, foi uma queda do mercado, né? Quer dizer, é mais ou menos o mercado tem a ver com a dependência da indústria nacional de um mercado, de um segmento de mercado, que é o setor automóvel, e de 3 países, Alemanha, Espanha e França. Portanto, o que acontecer nesses 3 países e no setor automóvel tem repercussões imediatas no setor. E, portanto, o que acontece é que o setor automóvel congelou os seus projetos, fez e está a fazer, ou pelo menos fez nos 2 últimos anos, um compasso de espera, e estando o setor automóvel congelado, novos projetos congelados, isso tem uma imediata repercussão na indústria nacional. E, portanto, ou seja, são fatores endógenos que não são por nós controláveis, nós não podemos fazer nada, a não ser tomar medidas que nos façam depender menos do setor automóvel e dos mercados estratégicos. É isso que se pode fazer. Agora, o que eu também noto, e penso que isto é um ponto para reflexão, e eu, enfim, estou em contacto com a indústria de móveis há mais de 40 anos, e vejo isto, durante todo este período, eu constato o seguinte: nas empresas, nos setores, nas alturas em que há pouco trabalho, toda a gente sabe e toda a gente concorda que temos esta dependência estratégica do setor automóvel e destes países. E toda a gente entende que é importante procurar mercados alternativos, produtos alternativos, indústria médica, moldes técnicos de outros setores, etc. E toda a gente acha que se deve fazer trabalho de promoção, de procura de mercados alternativos. E toda a gente acha isso. E toda a gente acha que se deve fazer feiras e outras ações de marketing e outros trabalhos de promoção. E até começam a fazê-los. Mas a seguir vem a retoma dos seus clientes. E de repente fica toda a gente absorvida nas dificuldades do dia-a-dia e toda a gente põe para trás as ideias estratégicas que têm de diversificação.
E isto acontece uma vez, acontece outra, digamos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, há uma coisa destas. Ora, se nós considerarmos que não se diversifica de mercados com esta facilidade com que eu estou a dizer, que isto é uma opção estratégica de médio e longo prazo, requer trabalho continuado ao longo de muitos anos, para ao fim de muitos anos se poder recolher eventualmente o resultado, quer dizer que se as empresas não mantêm uma estratégia de diversificação de mercados, nunca vão lá chegar, porque se fazem ações pontuais durante um ano ou dois, mas depois congelam-nas, quer dizer, não surtem efeito. Sim. Sem dúvida, essa é uma guerra antiga que temos e que temos que efetivamente ultrapassar. Em todo caso, eu dava só uma nota que nós já em valores de 2020, em relação às indústrias clientes, fizemos um apuramento sobre a evolução do setor, que não está espelhado ainda neste trabalho, eventualmente na atualização com os dados de 2020 podemos incluir, mas que há uma quebra, e isso tem a ver com aquilo que acabou de referir, há uma quebra significativa da percentagem para o setor automóvel. Lembro-me que nos estudos estão 80%, 80 e qualquer coisa por cento. Os últimos dados mais recentes referiam 72%. Portanto, há aqui uma quebra. Por exemplo, há em contrapartida, não em termos de volume, mas há um crescimento, por exemplo, dos dispositivos médicos, passa de 1% para 4%, ou da embalagem, que também chega aos 11%. Ou seja, há alguma diversificação, mas porque houve uma quebra acentuada daquele que é o principal cliente, e por isso são dinâmicas do mercado e não propriamente uma intervenção estratégica que está a acontecer e que certamente seria necessária. Bom, eu não havendo aqui questões adicionais, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luís Pinto, ao Sr. João Faustino, Presidente da Cefamol, por participarem nesta sessão. Depois vou deixar as últimas palavras para falar, para dizer no final. Queria dizer também que vamos fazer chegar este estudo aos nossos associados, para que poderem também fazer reflexões. Quero dizer também que houve aqui há um trabalho que pode ser feito através deste estudo, que é as empresas fazerem a sua própria análise. Portanto, a forma como são calculados os indicadores é perfeitamente descrita. Há essa base de trabalho que as empresas podem aproveitar e, portanto, acho que há aqui uma vantagem significativa numa análise mais detalhada deste trabalho. Por outro lado, e por último, dizer que na próxima semana vamos aqui apresentar outro dos trabalhos que desenvolvemos ao longo deste último ano, e que tem a ver com a indústria 4.0 e com a tecnologia que a suporta e, principalmente, na sua verdadeira aplicabilidade na indústria de moldes. Ou se há muitos conceitos que nós conhecemos que têm aplicabilidade, outros que conhecemos os conceitos, mas não sabemos exatamente como é que se aplicam. O que nós vamos tentar analisar é como é que os conceitos ligados à indústria 4.0 se podem incorporar na indústria de moldes. Portanto, deixar aqui a nota para na próxima semana, à mesma hora, na próxima terça-feira, dia 15, poderem também participar nesta sessão. E as últimas palavras dava ao Presidente da Cefamol, Sr. João Faustino. Obrigado, Manuel. Antes de mais, agradecer o trabalho que o Dr. Luís Pinto fez, o exaustivo trabalho deste estudo que deixa-nos a todos um alerta. Este alerta não é de hoje, este alerta começou em 2017. É evidente, por aquilo que o Manuel disse, 2020 teve reflexos que vão, com certeza, influenciar negativamente este estudo e estes reflexos podem se traduzir na sustentabilidade das empresas e da própria indústria. Esperamos, pois, que hajam outros setores que possam compensar a desaceleração da indústria automóvel e também, porque nós temos experiência com a indústria automóvel e foi a indústria automóvel que nos deu energia para chegarmos aos patamares que temos tido até ao momento, esperamos, pois, que a indústria automóvel venha a retomar e venha a fazer com que as empresas diminuam a angústia que têm face aos tempos que estamos a ter neste momento. Era só isso. Obrigado a todos e esperar então pela próxima terça-feira para mais um webinar relativamente
aos Tech Innov Days. Muito obrigado. E boa tarde. Obrigado. Também gostaria de deixar a nota que no site, no nosso chat, tem um link onde podem avaliar esta sessão e dar sugestões sobre outros temas que queiram ver debatidos em próximas sessões. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde.